vamos falar um pouco de Malhação, né, que foi seu primeiro grande papel na televisão, né? E que foi um sucesso também. Queria saber como sua vida mudou depois disso. Cara, Malhação sempre para mim teve no meu desejo de realização profissional. Desde Recife, né? Quando Malhação foi lançado, eu acredito que foi em 98 ou 99. Então, Malhação sempre foi aquele lugar que tinha era um canto especial para o jovem ator que queria ingressar também na televisão, não só no teatro, no cinema, mas na televisão. Então, a Malhação era aquele lugar especial para a gente, né? Um sonho a ser realizado, né? Então, quando você pergunta para mim o que mudou depois de Malhação, mudou tudo. Porque quando você traz o significado da realização de um sonho, associado a uma realização profissional, associado também a uma realização de ser humano, né? A representação de um sucesso. E aí você deve sim definir o que é sucesso para você, porque você, acontece com você, mas acontece com, né, para todos que estão ao teu redor. Então eu guardo com muito carinho, com muito respeito, com muitas assim, com boas lembranças, essa minha chegada na Malhação. Existem vários significados, eu poderia olhar por vários ângulos, desde o dia que a Malhação tinha a Malhação tinha a característica de você do protagonista da fase anterior passar o bastão para o protagonista da fase posterior. E aí, curiosamente, o Maroni era o que passava o bastão para mim. Quantos trabalhos a gente fez em São Paulo no começo de carreira, e não poder celebrar a passagem do bastão, poder entrar no local de sonho, poder entrar no local de realização profissional e pessoal, e sobretudo também de poder tocar o público brasileiro, poder sentir a admiração, o carinho, o respeito do público brasileiro é maravilhoso até hoje. Quantas e quantas mensagens eu recebo que o nome do meu filho é Guilherme ou Gustavo porque eu acompanhava a temporada da Vagabanda e assim por diante. Então, mudou tudo, mudou como eu lido com o público, mudou a minha percepção de ser um indivíduo que tem um compromisso com o próximo, né? Cada vez, né, mais você ter essa noção de poder retribuir, né? Como lidar com a fama, como lidar com o dinheiro, como lidar com o fracasso, né? O que é fracasso, né? Sucesso, beleza, mas e o fracasso? Lidar com tudo, né? Fazer um exercício de humildade, mas um exercício também de autoavaliação, né? De autoaprovação, né? Então, assim, eu sou suspeito, né? Foi muito especial, foi um belíssimo encontro que a gente teve. E você estava falando agora da realização de um sonho. Como você chegou em Malhação, né? Como foi esse processo? Ai, que pergunta, hein, Luísa? Vamos lá, é assim, não é uma... Eu vou tentar resumir, né? Porque assim, eu comecei trabalhando no mercado local em Recife, que era né? Aí depois eu fui para uma região, aí eu fui por região, Nordeste, Norte-Nordeste, Sudeste, do Sudeste para o território nacional. Então, quando eu chego em São Paulo, de Recife, aos 17 anos, a primeira vez na minha vida, e eu entendi que eu precisava fazer artes cênicas, e aí eu entendi que eu precisava fazer artes cênicas, eu entendi que eu precisava me dedicar ao estudo das artes dramáticas, isso, esse objetivo ele ficava ali lado a lado comigo enquanto eu precisava vencer, viver e me estruturar para poder sustentar essa história aqui do lado, né? A vida do artista não é uma vida fácil, né? A vida o público, muitas vezes, as pessoas associam o sucesso do artista a estar na televisão, né? Principalmente numa época onde não existia rede social, o sucesso era ser vencedor de cartas da TV Globo, né? Esse era os 90 milhões de seguidores do Instagram, era você ser vencedor de cartas da TV Globo. Então, foi um processo que exigiu de mim decisão, exigiu disciplina,
exigiu estudo, exigiu as parcerias acertadas, os cursos de televisão, os cursos de cinema, interpretação para cinema, interpretação para televisão, a dedicação no grupo de teatro do TUSP que eu participei. Então foi um trabalho solitário, um trabalho de backstage, um trabalho só, um trabalho individual, onde o choro era só meu e fazia parte também da energia motora, entende? Então, eu tinha uma agência que me representava, eu fazia publicidade, depois que eu fiz publicidade em Recife, Norte e Nordeste, fiz todos os comerciais. Você vai, né, se desenvolvendo no mercado, o mercado te absorve, no meu caso eu agradeço ao mercado nacional e a grande audiência, né, que eu tive com Malhação, mas até chegar lá, assim, se eu tivesse que dar um timeline, foram 5 anos de dedicação árdua, onde eu tive que me reinventar com aulas de inglês, com os comerciais que às vezes dava para pagar períodos do ano, e eu tive que lidar com a gestão financeira, eu tive que sublocar vagas no apartamento que eu alugava para poder segurar minha onda. Então, 5 anos de testes nas emissoras, eu quase fiz Coração de Estudante, e logo na sequência, depois dessa decepção, falei, caramba, queria fazer, era com a Aline Moraes também, a primeira novela da Aline, e aí eu já não estava mais com expectativa. E foi curioso que eu soube que eu ia fazer Malhação, que eu tinha feito um teste em setembro, estava próximo do Natal, do Ano Novo, e eu soube que eu ia fazer o Gustavo por uma revista, Tim, que o título era Novos Malhos. Guarde bem esse rostinho que ele é o próximo galã protagonista da Malhação. Eu falei, como assim todo mundo está sabendo e eu não? Então foi uma coisa curiosa, porque aí a imprensa descobriu, começou, na época era Nextel, lembra do Nextel? Cric, cric, eu não sei quantos anos você tem, tá? Mas digamos que você saiba o que é o Nextel. Eu lembro. Cric, cric, aí o cric, cric, oi Guilherme, aqui é fulano de tal, do veículo XYZ e tal, podemos falar sobre o seu personagem? Aí eu falei, que personagem? Ela falou, não, você, como assim? Você vai fazer o próximo protagonista da Malhação. Eu falei, caramba, peraí. Aí eu desliguei com essa pessoa, liguei para minha empresária na época, e eu falei, caramba, eu não estou sabendo de nada. Ela falou, deixa eu ligar na TV Globo. E aí confirmou a informação, né, que o Ricardo Waddington, deixa aqui minha profunda gratidão para o Ricardo, que me escalou para fazer o protagonista tão irreverente e feliz Gustavo da Costa Soares, né? Então, legal. Respondendo à tua pergunta, 5 anos de árdua dedicação, fazendo teatro, buscando teatro, cinema, televisão, e me virando como que eu podia para poder sustentar, né, o meu desejo de ser artista, né? E você estava comentando agora, né, que a Malhação trouxe para você muito essa coisa do carinho do público, né? Nessa época você era muito assediado nas ruas? Tem alguma história curiosa, assim, de fã? Imagina, tem algumas histórias. Você quer internacional, você quer estadual, você quer interior de São Paulo? Me dá um cenário. Pode contar uma nacional e uma aí fora, então. Tá bom, vamos lá. Bem boas. Uma nacional. Uma nacional, eu tinha saído... Amo correr. A corrida virou para mim um local de refúgio e criatividade, e desde os 16 anos eu corro. E aí, depois que eu fiz, né, que eu explodi, né, com o Gustavo da Malhação, eu falei, cara, eu vou correr no Ibirapuera, né? Pô, nunca tive problema de correr no Ibirapuera. E aí, em determinado momento, eu corria no Ibirapuera e terminava a corrida num supermercado que tinha ali na Joaquim Floriano, né? São Gabriel e Joaquim Floriano. Se você está aí no Itaim Bibi, você vai visualizar. Então, ali, Joaquim Floriano e São Gabriel. E eu fui correndo, tal. Quando eu voltei da corrida, entrei no supermercado, o pessoal me reconheceu, o pessoal das meninas do caixa, que já me conheciam da época que eu morei em São Paulo. Ai, que legal, caramba, parabéns, poxa vida, porque eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Acho que minha natureza artística, ela tá ligada muito a conectar com as pessoas. Eu gosto das histórias e sou curioso, portanto, né? E aí, quando eu tô saindo do supermercado, cara, mas vem assim, umas 300 garotas que estavam no Ibirapuera me procurando, mas assim, parou o supermercado, eu não tive como sair, virou uma presença VIP naquele momento. E aí, enfim, quando a minha empresária falava assim, ó, se uma tem coragem de vir, todas as outras vão vir.
Então não foi diferente, né? Veio uma, veio outra, daqui a pouco começou a tirar foto e pedir autógrafo, então... e foi um evento, assim, foi uma coisa espontânea, né, cara? Então, assim, é gostoso você retribuir no momento isso, né? E eu me divirto, né? Assim, eu falei, cara, é isso, temos um momento nosso, vamos curtir. Uma outra, agora essa foi em Nova York, porque quando você vem para fora do país, você começa a não ser reconhecido. Você começa a meio que curtir um pouco o anonimato, curtir um pouco esse local de descanso, de você não estar atento a quem está te observando. Então você entra no avião, vai relaxando, você desce, você chega ali né, no aeroporto, você está tranquilo. Quando você começa a circular na cidade, cara, ninguém reconhece. E aí, em um determinado momento, fui ver um tênis para mim, lá naquela loja da Nike, famosona, lá da Quinta Avenida. E eu entrei para ver um tênis, cara. Daqui a pouco me chega assim, sei lá, 3 grupos de adolescentes brasileiras que estavam fazendo turismo. E eu tive que ser escoltado da loja da Nike. E o segurança da Nike perguntando assim, cara, você é atleta? Que tipo de esporte que você fez? Eu falei, não, irmão, eu faço televisão, faço um seriado teen lá no Brasil, o pessoal tá me reconhecendo de lá. E aí, claro, atendi o pessoal, tirei foto. Normalmente nessas discussões eles têm um fotógrafo que vai tirando foto de todo mundo, então a gente fizemos uma foto coletiva e foi uma situação assim que eu não estava esperando. E eu achei engraçado, o mais engraçado para mim foi o segurança perguntar que atleta que você é. A vontade que eu tinha de falar, cara, pô, qual esporte eu gostaria de ter praticado nesse nível, né, de ter o reconhecimento que eu tive naquele dia. Mas sempre muito assédio assim, com carinho, assédio do adolescente, né, meu, que é, né, aquela ideia do crush, né? Eu escuto muito, meu primeiro crush, tal. E curiosamente que a minha mulher morava fora do Brasil, toda a minha trajetória de ator, ela sempre morou fora. Então, quando ela me conheceu, ela não associava que eu era o Gustavo da Vagabanda ou que eu tinha feito algum trabalho na televisão, né? Então, para ela, até alguns dias atrás, ela nunca tinha visto a Vagabanda, tipo, na real. Falei, como assim, Senna? Agora você vai ver na Vagabanda. Até postei no Instagram isso hoje. Nossa, é curioso isso, né? Porque aqui foi uma febre. Cara, e foi gostoso, né, para todo mundo, assim. Eu gosto de dizer, Luísa, que é um produto de muita gente decidido a fazer um produto de alto nível, com uma história boa, com, né, uma história maravilhosa, né, com todo mundo muito inteiro. E era mágico também no backstage. Não era um ambiente onde todo mundo estava elevando a energia, e eu acho que isso acabou transbordando pelas telas, entende? Bacana. A gente falou da Vagabanda agora. Você já tinha alguma afinidade com música ou você Já. precisou aprender ali para a novela? Ô, Luísa, eu sou pernambucano, Luísa. Como é que eu não vou ter afinidade com música? Começando pelos repentes. Quantos e quantos repentes nos centros da cidade de Recife a gente não escutou? A rima, a poesia. Mas eu não sou músico. Eu sou um ator musical. Ou seja, eu costumo dizer que eu sou um ator que arrisquei cantar. Então, incorporar a musicalidade na interpretação, na história da Vagabanda, foi um desafio maravilhoso e gostoso. Então, eu aprendi, junto com o Gustavo, a ser músico, a usar o canto, né? Mas a música sempre fez parte do meu universo. Então, quando o produtor musical falou assim, você toca violão? Eu falei, claro que eu toco. Você toca guitarra? Claro que eu toco. Você canta? Imagina, como que eu não vou cantar? É óbvio que eu canto. E o resultado foi essa grande brincadeira aí na Vagabanda. Uhum. E o Gustavo e a Letícia, até hoje, né, são um dos casais assim mais queridos pelos fãs de Malhação, né? Eu estava vendo várias listas assim, os melhores casais de Malhação. E Gustavo e Letícia muitas vezes assim, em primeiro lugar. Queria saber de onde saía tanta química com a Juliana Didoni, né, que fazia a Letícia na novela. Então, tem um dado curioso que eu não sei se a galera sabe, né? Eu e a Ju, a gente era da mesma agência em São Paulo. E a gente tinha feito outros comerciais como Par Romântico.
eu não sei se em algum momento o Ricardo viu a gente em cena juntos e falou, cara, tem uma química nesse casal, ou se, cara, foi. Assim, cara, o Ricardo realmente ele tinha uma peculiaridade na escolha, na escalação, né? Eu acho que essa química ela rola com a disponibilidade de você viver o personagem também, entendeu? É claro que tem o encontro dos artistas, né? Trabalhar um com o outro, você encontrar caminhos onde você tem a sinergia, você tem a cumplicidade artística, mas a química tinha muito a ver também com. Tem um dado curioso que eu acho que tem muito a ver com essa coisa do Gustavo com a Letícia. Existia um desejo incubado né? Ele que não queria conversa com ela, chamava ela de Miss Gari, e ele chamava aquele de garoto, idiota, qualquer coisa, mas a atitude e o olhar falava outra coisa. Então, acho isso imprimindo dentro das cenas dá um gosto de tipo, putz, meu, como não? Como só eles não estão percebendo? É como se só nós na audiência percebíamos, mas e eles não? Como assim? Peraí, vamos ver se agora eles percebem. Ah, não foi nesse capítulo. Vamos ver no próximo. Caramba, não perceberam ainda? Não, não tem nada a ver a Natasha. Não, peraí, tem a Natasha, tem a ver, pô. A Natasha, pô, tá na vagabanda, meu. Ela mudou de escola pra ficar com o cara. Então, quer dizer, eu acho que isso acaba que fica no universo, né? É uma, uma teoria minha que tá dentro da narrativa, dentro da trama, ou a gente foi ali escalado, né, por alguma percepção mesmo, que é papel, sim, do diretor de núcleo. Entendi. E depois de Malhação veio Bang Bang e outras novelas, e você foi ali conquistando um posto ali de galã da Globo. Pois é. E como foi esse rótulo, assim, para você, de galã? Cara, rótulo de galã. Eu não sei se eu. É que, na verdade, eu sempre brinquei com essa história de galã, porque eu. Como é que eu posso falar isso aqui? É um lugar de assim, não é ruim, né? Você tá numa posição onde você tá ali nesse, entre aspas, rótulo de galã, eu vejo o galã como um ponto de influência, a palavra talvez, ou um herói, né? O galã é o herói, o galã é aquele que salva, é aquele que toma a frente, que vai na frente para ver se tá tudo bem, vem galera, vamos junto, sabe? Então acho que ser esse ícone de influência, seja o nome galã, seja o nome herói, seja o nome protagonista, eu considerei muito bom, porque, de fato, eu acho que dentro da minha arte, eu tenho o meu compromisso social de poder apontar reflexões ou caminhos que possam trazer melhoria para o próximo, entende? Eu vejo a arte muito nesse sentido, né? De você, o drama, o bem e o mal, né? Você sempre, né, trazendo a possibilidade da reflexão com o objetivo de melhoria, de qualidade de vida, de diversão, de autorreflexão, de crescimento, de contribuição. Então, acho que nesse local de influência, eu acho que o galã é sempre bem-vindo, né? E alguns anos depois veio a sua mudança para os Estados Unidos, né? Como foi essa transição? Assim, por que você decidiu se mudar para os Estados Unidos? Cara, Estados Unidos para mim sempre foi tem um dado curioso. Aos 12 anos, eu me percebi desejando muito falar inglês. Como que eu posso explicar isso para mim mesmo? Eu acredito que querer eu acredito que querer falar inglês para mim era quase uma missão de usar o idioma que todo mundo fala para poder de alguma forma comunicar para o mundo. E eu aprendi inglês na escola de um tio da minha mãe em troca de serviço, né?
era da família, mas eu ficava na recepção para aprender a falar inglês. E eu, para aprender a falar rápido, eu fiquei amigo de todos os professores, então sempre tive facilidade. E o inglês virou esse ponto de contato. A partir do momento que eu dominei o idioma, Estados Unidos era meu próximo passo. Só que eu não conseguia, eu mal conseguia pagar o aluguel, mal conseguia me sustentar. Como é que eu ia sonhar com os Estados Unidos? Eu precisava me estruturar. Muito jovem ainda, sempre fui responsável, né, economicamente pela família, né? Fui arrimo de família. E os Estados Unidos, a primeira oportunidade que eu tive, virou minha segunda casa. Então, respondendo a tua pergunta, acabei Malhação, Nova York. Oi, Guilherme, vai fazer Bang Bang. Voltei. Acabou Bang Bang, Nova York. E em Nova York, essa Nova York virou essa segunda São Paulo para mim. Virou esse lugar que eu falei, caramba, eu cresci em São Paulo, eu tenho um carinho muito grande por São Paulo, por isso, São Paulo me recebeu. Então, Nova York virou esse canto de pesquisa, sentar numa esquina, ver o ser humano, estudar com John Strasberg. Eu fiz uma certificação com John Strasberg. Eu começava a estudar os livros, comecei quais atores que eu conhecia, que eram mais veteranos, que conheciam Nova York e me davam dicas para eu desenvolver minha carreira artística. E aí, com essa ideia de ir para Nova York, ficar desenvolver minha carreira artística, essa ideia de business, eu falei, cara, o ator, né? A gente sempre, várias vezes, quando você vai fazer um teste, você fala, você vai pedir emprego de novo. Cada teste que o ator faz oi, tem trabalho para mim? Então, eu sempre entendi as empresas, antes mesmo de eu entrar na Globo, eu dei aula de inglês para empresários. E aí teve um empresário que me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu falo, pô, esse cara é dos Estados Unidos. O que esse cara ensina? Ele ensina investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Como você investe profissionalmente em imóveis nos Estados Unidos. Isso foi ficando aqui num lugar. Enquanto eu estava numa novela e outra, eu tinha minha vida artística, mas eu fui nutrindo essa ideia de Estados Unidos, fui nutrindo essa ideia de empreendedorismo, nutrindo essa ideia de ser independente. E se amanhã eu não tiver mais um contrato numa emissora, como que eu faço? Cara, pô, quero ter mulher, quero ter filhos, quero formar minha família, pô, sempre sonhei isso também. Como que fica meu projeto pessoal? E aí Estados Unidos meio que fez assim, ó, pá, olha aí. E aí eu comecei a vir para os Estados Unidos com frequência. Então os Estados Unidos era um lugar onde eu ficava light, eu estudava, né, a arte e o empreendedorismo, e eu voltava quando tinha trabalho. Então virou um cantinho ali para mim em Nova York. E eu não conhecia Los Angeles. Aí eu estava numa festa de despedida de um produtor, numa festa no Rio, para pouquíssimas pessoas, aquelas festas tipo assim, só convidados. E eu cheguei, fui o primeiro a chegar na festa. E era de um produtor de cinema. E eu não sabia quem era. Sabe aquelas festas que chega assim, pô, vai ter a festa de um tal, despedindo, não sei o quê, um que vai, outro que vai. Beleza, cheguei. Cheguei na festa, quando eu saio do elevador, era uma cobertura linda, beira-mar, na Barra. Vem um americano e aperta a minha mão, seja bem-vindo. Aí o inglês faz todo sentido. O inglês da recepção, lá de Recife, que eu virei lá funcionário, amigo de todos os professores. Hi, how are you? E era o cara que tinha produzido o Titanic com James Cameron. Cara, e eu não sabia que era o cara. E ficamos trocando ideia. Pô, sou de Recife, o Brasil é maravilhoso. Cara, pô, que maravilha, o que você fez? Cara, e literalmente, não falamos de trabalho, não existia aquele clima de tensão, de tipo, eu sou ator e o cara é produtor, vamos fazer business together. E o cara, naturalmente, voluntariamente, saca um cartão e falou, pô, quando você for para Los Angeles, vai lá me visitar. Aí eu pensei comigo, não falei para ele, eu falei assim, ele não sabe para quem que ele deu o cartão dele. Luísa, quando eu acabei, eu acho que foi Desejo Proibido. Acabei Desejo Proibido, fui para Nova York, fiz a minha rotina nova-iorquina e falei, Hey Scott, how are you, my friend? Lembra que você me deu teu cartão? Caramba, brother, eu vou ter que ir tomar um café contigo. E aí, tinha uma amiga minha, Isabela, que foi minha roommate em São Paulo, na minha república. Lembra que eu te falei que eu tinha que sublocar vagas?
Esse, aliás, foi meu primeiro negócio imobiliário. Eu alugava um apartamento e sublocava vagas, e com isso não pagava aluguel. Então você vê que a mentalidade de business sempre já estava ali meio naquela ideia. A Isabela casou com um americano e falou assim: Gui, quando você for para Los Angeles, você fica com a gente em casa. Eu liguei para a Bela, falei: Belita, tô indo aí para Los Angeles, quero conhecer, só tenho 4 dias, eu tenho que voltar para o Brasil. E eu queria que você me apresentasse a cidade, mas vai ter um dia que eu preciso fazer uma reunião com um brother que eu conheci no Rio. É um cara que produziu Titanic, etc, etc. Aí, cara, a Isabela, ai, que legal, Gui, isso, né? Vem pra cá e tal, 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 aquela coisa toda. Só que a Isabela era modelo e naquela semana ela não estava bucada para nada. Quando eu tô chegando em Los Angeles, ela manda uma mensagem: Gui, uma amiga minha vai te buscar, porque eu acabei de ser bucada, eu vou fazer um desfile lá em San Diego. Eu falei: pô, beleza, te vejo à noite. Quem que era essa amiga que ia me buscar para poder fazer e mostrar a cidade? A minha esposa. Eu ia chutar isso. Cara, aí, Luísa, foi uma parada doida, porque assim, quando eu conheci a Bi, meio que no segundo dia eu já falei: cara, se essa loira der mole, eu caso com ela. Ela fala que ela deu mole, né? Porque tipo, se ela der, então é porque se eu casei, é porque ela deu mole, né? E aí foi um encontro assim, e a gente tá, o resto é história, né? São 15 anos de casamento, Sebastião tem 10, Rebeca tem 7, e dali para frente eu começo uma trajetória, né? Junto com essa transição de, cara, quero ser independente, a minha prioridade, né, de ordem de valores é, cara, família vem antes de trabalho. É quando eu conheci a Bi, foi nutrindo essa história de ter uma parceira de vida, de ter alguém que tinha a Bianca, ela é muito grounded, ela é muito pé no chão e ela é muito decidida. E eu sou artista pra caraca, eu viajo, eu sou visionário. E ela não, ela, espera aí. Então, cara, quando a gente se conheceu, foi uma questão de pouquíssimo tempo para a gente poder entrar na nossa história e começar uma história juntos. E aí, Estados Unidos, a Bianca já morava há 10 anos nos Estados Unidos, quando a gente se conheceu. Aí ela estava se formando em psicologia pela UCLA. Eu falei: perfeito, eu sou ator, ela é psicóloga, não tenho problema com nada mais. Se eu tiver mental health problems, she's gonna take care of me. E aí eu fui escalado para fazer aí a gente começou a namorar. Fui escalado para fazer Paraíso, que foi minha última novela na Globo. Paraíso. E aí a Bi veio para o Brasil. A gente casou. Não sei se o Wal estava lá, mas a gente fez uma coletiva. Foi um casamento simples, intimista. Aí, quando acabou meu contrato na Globo, eu fiz um filme, Tainá 3, fiquei 2 meses na Amazônia, a Bi ficava indo e vindo. Quando acabou Tainá, a gente já estava. Eu tinha um manager lá em Los Angeles e ele estava, que eles chamam de Pilot Seasons. Eu falei: cara, eu vou tentar plantar alguma ideia de algum seriado de televisão nos Estados Unidos, ou alguma coisa lá na Paramount. Eu tinha feito já algumas audições na Paramount, na Sony, na Disney. E aí, cara, eu não queria ficar esperando mais de ninguém. Eu já tinha vivido isso em São Paulo, de ficar batendo em porta, eu não era ninguém nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo eu falei: cara, é o país do empreendedorismo, né? Eu quero empreender, quero fazer alguma coisa. E aí comecei essa história né, cara, eu sou do ramo audiovisual. O Globo Ecologia me deu muita noção de produto, né? O que é um núcleo de um programa de televisão. E aí eu comecei com essa história de querer empreender com audiovisual. E aí foquei, como tinha a ideia da arte e do corporativo, foquei no corporativo, trouxe muito da ideia empreendedora junto com a arte para os clientes que eu resolvi atender nos Estados Unidos. E para mim também foi um divisor de águas ter feito um curso. Eu me certifiquei lá com o Robert Kiyosaki e passei a fazer para mim e para alguns amigos, né, um trabalho de como investir em imóveis profissionalmente nos Estados Unidos. E aí hoje eu fico, né, eu me divido entre o meu trabalho, que aí eu trago a minha arte dentro da direção, mas no corporativo, né? Você vai fazer eu faço, né, comerciais, vídeos corporativos, testemunhos, uso drama, às vezes com atores, às vezes sem atores, às vezes com as pessoas, e me divirto com isso. E também o contato com o mercado imobiliário de alto nível,
na Califórnia e na Flórida, com o objetivo de investimento, né? Quem tem interesse em investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos, nesses 2 estados, Califórnia e Flórida. Entendi. Então, esse é seu trabalho hoje, você se divide entre essa parte do audiovisual e a Sim. parte imobiliária? Sim. Eu tenho eu fiz algumas certificações aqui, né? Então, por exemplo, liderança com Tony Robbins, business com Tony Robbins. Tem uma certificação que é a que eu mais trago para o dia a dia, que é de um cara chamado Dave Ramsey, que ele fala sobre como você administrar suas economias sem viver endividado, né? E aí, quando se trata de mentoria, quando se trata de algum empreendedor que precisa de mentoria, como tratar com a questão econômica deles, eu também presto essa consultoria. E o Dave Ramsey, ele traz uma metodologia muito simples, mas associada também com princípios de como você aplicar, que assim, não tem muito segredo, todo mundo sabe. O que acontece assim, quer dizer, o segredo é você colocar em prática, porque muito você já ouviu. Não é que todo mundo sabe tudo, mas o básico, né? Se você pegar o básico de você não comer fritura ou açúcar para a saúde, a mesma coisa para a vida econômica, você gastar menos do que você ganha, né? Você economizar, você ter uma reserva de 6 meses, você... Então, eu me divido nessas tarefas, né? Empreendedor. Então, eu que atendo, eu que faço a prospecção com os clientes americanos, eu que lido diretamente com os investidores. Eu tenho equipe tanto no ramo imobiliário quanto no ramo no audiovisual. Entendi. Então, imagino que sua rotina hoje é bem diferente da rotina que você tinha na época que gravava novela, que devia ser uma loucura. Sim, sim. Assim, enquanto você está gravando a novela, você tem uma rotina bem corrida. Acho difícil ter, por exemplo, essa rotina que eu tenho hoje, que é uma rotina que eu, de alguma forma, controlo. Eu consigo equilibrar bem o estilo de vida. Quando você está fazendo uma novela, você não tem esse time, você está gravando principalmente, tanto Vidas em Jogo, que foi a última novela que eu fiz na Record, quanto Paraíso, que foi a última que eu fiz na Globo, você gravava de segunda a sábado, né? Você não tem... E você entra dentro de um dia a dia de gravação, de filmagem que é intenso. Então, o cansaço mental, decorar texto, desenvolver personagem, tá ali. A rotina de gravação em si também é bastante pesada. Então, hoje eu consigo equalizar o dia a dia, é diferente, mas muito do princípio da disciplina do ator, de você perceber a equipe. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava muito do set, sinto muito falta do set, é a interação com as pessoas, com cada um na sua função. Dentro da vida empreendedora não é diferente. Quem faz o quê? Quem que é o cara que está com áudio? Quem que é o cara que está operando a câmera? Quem que vai fazer o corte das imagens? Quem é o pessoal do figurino, a maquiagem, cabelo e assim por diante? Então, dentro do empreendedorismo, eu consigo identificar quem está fazendo o quê, respeitar e saber o que esperar de cada um também, né? Mas sem aquela correria, no meu papel, de ser o personagem, né? Eu estou ali mais como um líder e não como o personagem em si, né? Um pouquinho diferente, Entendi. mas tem bastante criatividade assim também. Tem muito da arte que é bom, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que não sabe falar, ela sente que tem vergonha de falar frente à câmera. Eu faço exercício com essas pessoas. Às vezes eu percebo que a pessoa está com a dicção travada. Dá para brincar com exercícios da arte, da vida do ator. Dá para você trazer uma postura, dá para você trazer uma energia, dá para você trazer um subtexto muitas vezes, entendeu? Entendi. E você falou agora que sente falta também dessa questão do set. Vai fazer ano que vem, pela minha pesquisa, 10 anos que você está longe da televisão, como ator Sim. aqui no Brasil. Você pensa em voltar a trabalhar como ator? Você recebeu convites depois que você se mudou para voltar? Luísa, penso. Nos últimos anos, eu aprendi, entrei e saí de alguns negócios que eu fiz, né?
Então, hoje eu consigo entender o quanto de negócio e o quanto que eu posso me dedicar para uma possibilidade dessas. Eu recebi um convite recentemente, eu não tive as informações de qual streamer seria, mas falei para o meu empresário no Brasil, vamos nutrir, sim, claro, se tiver algum personagem bacana, quanto tempo é? Né? A gente tem família no Brasil, eu tenho os avós dos meus filhos, cara, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, eu gosto de ser brasileiro. Então, sim. E também na vida americana. Eu vejo que a questão dos streamers, eles estão muito mais abertos hoje para quem tem sotaque, embora eu more nos Estados Unidos e falo inglês fluente, eu tenho um sotaque. Um sotaque mais europeu, mas eu tenho um sotaque. Eu não tenho um sotaque nativo americano. Então, isso para mim falava, cara, pô, eu não vou dizer que era uma trava, né? Mas eu falei, cara, eu controlo mais essas histórias aqui, vou empreender que é mais hands-on do que propriamente ficar trabalhando um accent, entendeu? Mas agora a gente reformatou muitas coisas. Eu fui sócio de uma escola de inglês por muitos anos aqui, né? Então, quando você pega a minha trajetória como recepcionista de uma escola de inglês do meu tio maravilhoso, mas eu dei o gás para aprender. Até porque era meu tio, ele falou: se você não for o melhor aluno, você está perdido. De lá você ter tua própria escola de inglês nos Estados Unidos, né? E eu recentemente saí dessa sociedade. Então, isso também me dá espaço mental para pensar na história da arte, né? Então, eu vejo que, assim, tem muita coisa boa sendo feita. E a pergunta que eu quero responder é: será que eu me abriria? E eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que, dependendo do projeto, quanto tempo, envolve minha família, dependendo do. é, Acho que sim, cara. Acho que eu sinto falta do set. Eu gosto de trabalhar com a equipe, eu gosto de brincar. Eu sou um ator meio criança, sabe assim, no set. Até tomava esporro por conta disso. Entendi. E esse convite que você falou do streaming, então tá numa fase de conversa, assim, é Não, isso? acabou que não vai fazer. Esse não foi. Eu recebi esse convite. É que você perguntou, você está aí aberto? A resposta é sim, porque eu recebi esse convite e Sim. falei, quero ver. Mas não rolou, não dava data, não dava para fazer data. O que me diz também, o que eu falei para o meu empresário, cara, pode me apresentar sim, dependendo do projeto, eu consigo passar um período no Brasil, não tem problema, a gente consegue se organizar, entendeu? Maravilha, entendi. Há pouco tempo você falou na conversa também da novela que você fez na Record, né? Você fez alguns trabalhos na Record. Fiz. Fiquei curiosa para saber como é que foi essa transição de emissora também, né? Da Globo para Record, para você. Cara, foi muito bem recebido na Record, muito bem reconhecido como profissional. Novela Vidas em Jogo foi maravilhosa. Foi uma novela longa, não vou lembrar exatamente quantos capítulos, 211, mas com um elenco maravilhoso. A direção do Avancini, assim, peculiar. E eu fui muito feliz na Record também. Fui muito feliz na Globo e muito feliz na Record. Então fiz Vidas em Jogo, amei fazer, porque era um personagem que tinha muita ação, tinha música também, ele era cantor de samba rock. Então a gente fez um laboratório intenso para poder chegar nessa alma do personagem. Eu fazia aula de canto, música, capoeira, artes marciais, tudo isso para fazer o personagem, né? Então a preparação foi maravilhosa, durante o processo foi maravilhoso. O primeiro capítulo é lindo, porque a gente começa com a abertura, a gente lá nos Lençóis Maranhenses, então tá aí uma frustração, tá? Eu vou confidenciar uma frustração. Eu via meus amigos fazendo as novelas, então, por exemplo, novela tal, os primeiros capítulos vão filmar lá em Paris, vai filmar lá em Amsterdã. Falei, caramba, cara, eu nunca fiz uma novela para filmar fora do Brasil. Essa eu fiz, a gente filmou nos Lençóis Maranhenses. Eu falei, só de birra, eu vou fazer uma novela para mim mesmo nos Estados Unidos e vou me escalar para fazer a novela aqui nos Estados Unidos. Mas essa novela foi muito bacana.
Aí depois eu fiz. A gente fez um filme chamado Casamento Blindado, que eu faço o protagonista também, o Antônio Carlos, com a Renata Domingues. Lindo filme, fala de relacionamento, fala, né, de matrimônio e o drama e, né, equilíbrio entre relacionamento com a esposa e trabalho. Depois eu fiz pela Record Uriel, eu fiz né, uma minissérie bíblica Uriel, e foi bem interessante fazer a minissérie bíblica, porque era TV, mas tinha um time de cinema também para fazer. Então, foi bem interessante, foi bem legal. Ah, que bacana, entendi. Seus filhos cresceram no exterior, né? E cresceram, entendo, numa época que você também já não estava tão trabalhando na televisão, né? Sim, Eles já te viram na TV trabalhando como já, ator? O que eles já. acharam? Cara, é engraçado porque, assim, eles passaram a perceber que eu era ator famoso por conta das pessoas me reconhecendo na rua, né? Pedindo para tirar foto e autógrafo. E aí, quando reprisou Vidas em Jogo, a gente viu uns pedacinhos assim, só que Vidas em Jogo era um horário mais tarde, então não era muito apropriado para eles, né? E querendo ou não, Malhação sempre volta. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Papai, quem é Gustavo? Gustavo, Gustavo. E aí, agora com a Globoplay, eu fui lá e vamos assistir a família, todo mundo junto. Aliás, a Bianca nunca tinha assistido, te falei, né? Então, eles viram ali, né? O Gustavo da Malhação no Globoplay comigo. Então, eu tô assistindo com eles, tô assistindo junto com eles. Que bacana. É, Engraçado isso, curioso, né? muito pra O caramba. streaming permite isso também, né? De você ter acesso ali a uma coisa que Exato. dependia da emissora querer passar aquilo de novo, por exemplo, né? Corre que vai começar. Não, vou assistir a hora que eu Você poder quiser. assistir aí também, né? Hã? Você poder assistir aí também nos Estados Cara, Unidos, tem. na nossa televisão, maravilhoso. A gente faz uma programação de final de tarde com a família, a gente assiste e vai tirando dúvidas. E aí eu vou compartilhando com eles. Papai, como foi fazer isso? Papai, como foi fazer aquilo? Então, é divertido. Legal. E voltou, né? Já tem uma semaninha, já Uma umas duas semana, semanas. estamos entrando na segunda, essa é a segunda. E você reparou alguma diferença assim? O pessoal tá te mandando mais mensagem? Falou, Cara, meu ah, Instagram, eu vou pedir segui. desculpas. Eu quero mandar aqui para vocês, o pessoal que me acompanha no Instagram, que manda mensagem. Muito obrigado pelas mensagens. Eu tenho menos prática do que a maioria das pessoas, eu acredito, com relação ao Instagram. Então, assim, o Instagram está pipocando. Eu não mexo com o Instagram no sentido de ficar incentivando para ganhar seguidor, essas coisas. Então, o que está ali é o que está mesmo. E uma coisa que eu faço no meu Instagram é a minha corridinha, que para mim é tipo mindset. Começa a semana com energia positiva e com uma decisão para você vencer, a decisão de vencedor. E eu coloco nos TBTs ali muito da minha carreira artística, de alguma coisa que eu acho interessante. Então, são as duas atividades que eu tenho no Instagram. Eu não estou acostumado a responder 1000 mensagens, entendeu? Então, eu recebi agora um monte de mensagem, tem um monte de gente repostando um monte de coisa. Então, deu uma movimentada, cara, assim, bem, bem interessante ver isso. Eu fico imaginando se fosse na época de vencedor de cartas, como que seria isso, né? Tipo, como que eu ia lidar com tanta interatividade da audiência, que em vez de mandar carta, hoje manda a carta ali no direct message, no DM do Instagram, que manda ali no corpo da mensagem do Instagram, que manda foto, que manda olha o que eu ganhei. Na época eu respondia com uma carta que eu escrevi, manuscrita, e mandava eles chamavam de santinho, né? Que era tipo uma foto com uma assinatura minha, agradecendo o carinho, e eu recebo várias, várias mensagens no Instagram. Olha o que eu tenho teu, olha a carta que você mandou para mim, etc, etc. Aliás, eu tenho todas as cartas, tá? Todas as cartas estão aqui comigo. Eu pensei em fazer uma série, uma hora que eu criar a disciplina de pegar, separar e fazer uma série para poder compartilhar um pouco. Acho que se eu mandasse uma carta para uma pessoa que eu admiro e a pessoa lesse para mim, eu ia ficar feliz. Eu fico pensando nisso, mas ainda não parei para fazer. Mas eu tenho as cartas aqui que ficava no departamento que eu tinha de respostas de carta. As cartas vinham, iam para a TV Globo, eu pegava as cartas, abria, lia a maioria e respondia todas, né? Tentei sempre manter contato com... Aliás, tem uma matéria no Video Show, que não, né, não tem mais Video Show, mas o Video Show fez uma matéria linda com as cartas mais longas que a TV Globo recebeu, que era nessa onda aí de te amo, coração, coração, meu amor,
E eu falava, tamo junto, vamos nessa. E você comentou que mesmo aí, né, você ainda é abordado na rua e assim, mesmo recentemente, assim, ultimamente ainda te abordam para te cumprimentar. Ontem mesmo eu estava no shopping aqui, meu aniversário foi dia 20, né? Hoje é 22, meu aniversário foi dia 20. É, no dia do meu aniversário eu passei num shopping aqui, em Orlando, e aí veio um conterrâneo, falou, Guilherme, ator, Malhação, cara, posso tirar uma foto contigo, brother? Eu falei, claro, pode tirar uma foto comigo. Que legal. E onde você mora, assim, atualmente? Você está viajando em Orlando? Eu tô em Orlando hoje, eu fico entre Los Angeles e Orlando. Ah, legal. É. Entendi. Bacana. Também gostaria de saber se você tem contato ainda com alguém da Falei época com a da Grazi televisão. ontem. Minha mulher morre de ciúmes da Juliana, não tô brincando. A Bi, cara, é o contrário. Tipo assim, se qualquer criatura do sexo masculino chegar perto dela, eu já fico com ciúmes. Mas ela não tem ciúmes da Ju, não. Falei com a Ju recentemente, porque saiu uma história no Papagaio Falante aí, com que acho que foi o Renato que brincou com ela. Aí deu uma repercutida na internet. Falei com a Grazi ontem. Eu falo bastante com a Grazi. Falei com a Marjorie, revi o João Velho no Rio de Janeiro, acho que ano passado, quando eu fui lá, ou ano retrasado. Dani Suzuki, mantenho contato também. Cara, assim, eu procuro cultivar as amizades, as pessoas, né, e tal. A Dani foi outra pessoa que a gente se conheceu num comercial, um comercial que a gente fez juntos, e de repente a gente se reencontrou na Malhação, então ficou um carinho também, uma amizade, um carinho, um respeito. Eu gosto muito disso, né? Você vai vendo as pessoas ao longo e de repente você está num projeto junto com aquelas pessoas que fizeram parte da tua jornada. Eu acho isso muito, putz, meu, emocionante, sabe assim? Todo mundo venceu, saca a ideia de todo mundo venceu? Tava todo mundo ali ralando, querendo fazer comercial, todo mundo ali, entre aspas, competindo para poder pegar o comercial de um refrigerante, essas marcas grandes do Brasil, que eu não vou falar nome aqui, mas tipo, só as publicidades top de linha que pagava para você ficar 3 anos sem precisar trabalhar. E de repente tá todo mundo num projeto, sabe assim? Falei, cara, foi muito emocionante essa malhação. A Marjorie, cara, a Marjorie fazia Wolf e a gente brincava porque eu dei aula de inglês para as funcionárias do Wolf na escola, a escola de interpretação do Wolf lá no Frei Caneca. E a Marjorie era uma das alunas. E a Marjorie já falava inglês, então a gente ficava brincando de falar inglês um com o outro. Entendeu? Aí, de repente, a gente tá lá fazendo a vagabanda junto. Foi muito doido. Entendi. Quando você diz Grazi, é a Grazi Massafera? Não, Grazi Schmidt. Grazi Schmidt. É. Que fez também a Fez a Vivi. Malhação, né? Fez a Linda, Vivi. querida, excelente atriz. Casada com o meu amigo Paulinho, maravilhosos. São um casal lindo, lindo, lindo. Essa história que você comentou do papagaio falante, eu vi um cortezinho falando Ela também. ficou toda sem jeito. Eu falei, e aí, velho? Por que ficou sem jeito? Fala real, pô. Tô brincando. Eu vi, ela ficou meio sem graça mesmo, mas. É que a Ju não gosta de falar da vida pessoal. Eu também não gosto, não, mas eu. A gente, na verdade, assim, né? Vida pessoal é vida pessoal, o nome já fala, né? Mas o Renato, acho que foi o Renato que perguntou, não sei se foi o Serginho, eu não lembro agora. Perguntou, e aí ela ficou, vou mudar de assunto, não sei o que e tal. Mas é normal, né? Se perguntassem para mim, talvez eu falasse a mesma coisa. Daí que vem a pergunta também, né, que eu fiz no começo da entrevista de onde vinha a química de vocês, É isso aí. né? Desse jeitinho mesmo aí, né? É, é, tem a química, quando você encontra com o ator, você tem, cara, ali o encontro do ator, né? Você tem gente que você acha o personagem, tipo, junta a história, junto com o perfil de cada artista, com os personagens, e acho que tem muito dessa história de a gente já ter construído outros trabalhos juntos, a gente saber trabalhar junto, né? Então, acho que rola sim. Rola sim. Bacana.
É, a Guilherme, química, por exemplo, a química da Kate Winslet com o Leonardo DiCaprio no Titanic, cara, ela transborda a tela. Tem é uma verdade. química daquele casal que você fala, meu, você não quer saber se o navio tá afundando, cara. Você entra na história ali, você fala, meu, eles vão ficar juntos? Verdade. Tá acontecendo uma tragédia, né? Então, quais personagens outros assim, você vê que tem uma química aflorada do caramba e que, meu, dentro da história. Já assistiu The Office? Adoro! Jimmy e Adoro! Pam é um Pô, exemplo ali de pô, química absurda, né? exato, cara, exato. Não é legal pra caramba? Tipo, a ponto de você não querer nem É, saber o que eles estão falando, entendeu? Só a presença dos dois ali já é, sim. né? E é Putz, aquela coisa também do vai ficar junto, não vai, fica aquela exato, coisa ali, é um dos grandes exato. casais aí, pelo menos para mim, É, sim, eu lembrei logo deles. muito excelente exemplo, bem lembrado, bem lembrado. A Pam, É, pô, sou fã da Pam, né? Você fala, cara, e aí, vai rolar ou não vai? é. E você vê que eles estão ali meio que se descobrindo o tempo todo, né? Então, E quando rola é aquela alegria, né? Que aquele casamento exato, o super público tá fofo. junto, né? Sim, Maravilhoso, cara, muito legal. maravilhoso. Mas, Guilherme, obrigada, viu, pelo papo. Muito bacana. Obrigada Maravilha, mesmo pelo seu tempo. maravilha. Obrigado a vocês também.